Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856, na Morávia, mais especificamente em Freiberg, atual República Tcheca. Teve 9 irmãos, sendo o mais velho de 8 deles. Seus pais eram Jacob Freud, um humilde comerciante de lã, e Amália Freud, mãe dedicada unicamente aos filhos. Sua infância foi marcada por uma mudança de cidade em 1860. Quando sua família foi para Viena, Freud já dava indícios de sua genialidade. Apelidado de Sig de Ouro por sua mãe, ele era um autodidata. Aprendeu 6 idiomas diferentes, inclusive latim. Alfabetizou-se praticamente sozinho e tinha uma intensa rotina de estudo desde muito cedo. Aos 17 anos, em 1873, Freud ingressa na Universidade de Viena, onde se forma 9 anos depois. Foi nessa época que Freud tomou consciência do forte antissemitismo presente em Viena, o que teve grande influência no seu comportamento extremamente resistente, no início conturbado e criticado da psicanálise. Ainda durante a adolescência, Freud conheceu o único e grande amor de sua vida, segundo ele próprio, Martha Bernays, com quem viria a se casar somente em 1886 e com quem teve 6 filhos. Com a crescente vontade de se casar com Martha, Freud passou a trabalhar no Hospital de Viena por necessidades financeiras, mas mesmo assim não abandonou completamente as pesquisas, desenvolvendo nessa época um importante estudo terapêutico com a cocaína. Um amigo próximo de Freud, que fazia tratamento com a cocaína, morreu de overdose, um trágico incidente que obrigou a Freud a abandonar definitivamente os estudos com a droga. Esse episódio grave na carreira de Freud serviu para que ele fosse para a França conhecer um dos homens mais importantes de sua vida, Jean Charcot. Foi com o psiquiatra parisiense que Freud teve o primeiro contato com a histeria e com o tratamento feito pela prática da hipnose, ambos presentes em uma boa parte de seus estudos pré-psicanalíticos. Em 1886, já em Viena, Freud abre seu próprio consultório e inicia os próprios estudos sobre a histeria, juntamente com um colega de faculdade e grande amigo, Joseph Breuer. O contato mais famoso e importante que Freud teve com a histeria foi com Anna O, paciente de Breuer que sofria com ataques histéricos constantemente. O tratamento desenvolvido por Breuer era o método catártico, que consistia na cura pela fala, onde o analista, por meio da hipnose, investigava o passado psíquico dos pacientes e sua associação com os sintomas presentes na histeria. O rompimento entre Breuer e Freud ocorreu devido às diferentes interpretações dessas lembranças expostas pelos pacientes durante o processo hipnótico. Freud acreditava que as memórias reprimidas eram de natureza sexual, e Breuer discordava completamente disso. Freud considera o marco fundador da psicanálise quando ele abandona definitivamente o método catártico juntamente com a hipnose e inaugura um novo e revolucionário método de terapia, o método da associação livre. A associação livre, assim como o método catártico, consiste na cura pela fala. No entanto, não há nenhum tipo de indução por parte do analista, já que o paciente está consciente durante todo o processo. Em 1895, Freud publicou a obra que considera como a concretização da psicanálise de fato, Estudos sobre a Histeria, feita em parceria com Joseph Breuer. Com suas descobertas em relação à grande importância da sexualidade, inclusive infantil, Freud foi duramente rejeitado e criticado na época, muito por causa das más interpretações de suas obras. Freud elaborou conceitos importantes para a melhor compreensão de sua teoria. Inicialmente, foi feita a primeira tópica, que dividiu nossa mente em 3 níveis de consciência: consciente, pré-consciente e inconsciente. Algum tempo depois, ele aprimorou esses conceitos na chamada segunda tópica, com o id, ego e superego. Além dos níveis de consciência, Freud dividiu a sexualidade infantil em fases: fase oral, anal, fálica e genital, e também o conceito mais importante
polêmico de sua teoria da sexualidade infantil, o complexo de Édipo. Por último, mas não menos importante, temos os mecanismos de defesa, a teoria do recalque, considerada pelo próprio Freud a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Também tem a transferência, sublimação, projeção, racionalização e outros. Freud foi extremamente marcado pelo nazismo, pois além de ter várias obras destruídas e ser perseguido por ser judeu, ele perdeu 4 das 5 irmãs em campos de concentração e foi obrigado a abandonar Viena e refugiar-se na Inglaterra em 1938. Sigmund Freud morreu em 23 de setembro de 1939, em Londres, na Inglaterra, onde está sepultado. Existem suspeitas de que ele tenha morrido por eutanásia, devido às fortes dores e os sofrimentos inesgotáveis causados pelo câncer no palato. Mas o legado do mestre de Viena reverbera até os dias de hoje, em diferentes campos do conhecimento, seja na psicologia, na literatura poética ou na filosofia. O criador da psicanálise entrou para o seleto grupo de pessoas que mudaram a história da humanidade com sua maneira de pensar. É pior que dá vontade de peidar agora. É o quê? É pior que dá vontade de peidar agora. Ih, nojento! Qual era a música, Marcela? Aquela música de fundo? Você partiu. Você partiu meu coração. Mas meu amor não tem É, eu não acredito, cara. Para. Não. Não, cancela. coisas é assim. Ah, galera, desculpa. Ixi. Não, volta. Nossa, ela está morta. Ah, poxa. Já?